Fala, nação tricolor! O seu resenha 1918 na área, falando do nosso leão, mais um programa, o episódio número 26. Estamos todo mundo feliz, como as minhas amigas falam, Narigudinho voltou, com a vitória. Então vamos lá começar esse programa que tá pegando fogo. Hoje eu tô acompanhado pelas minhas damas, minhas companheiras, certo? Eu vou passar logo a bola aqui pra Mirella para ela dar o seu blá inicial. E aí, Mirella, o que você pode falar inicial neste programa? Fala, Lucas. Fala, Karine. Estou aqui muito feliz. O meu treinador voltou. Que eu contestei foi muito quando ele veio pra cá, pra Fortaleza, mas que deu muitas felicidades pra gente. E graças a Deus ele voltou pra colocar o nosso time pra frente, né? Colocar o nosso time muito mais ofensivo do que o Zé Ricardo. E aí, Karine, o que você pode falar inicialmente? Suas primeiras palavras desse programa de número 26. Olá, nação tricolor, Lucas, Mirella. Hoje a gente faz esse programa aqui muito feliz, porque é uma semana muito boa para Fortaleza, muita coisa boa acontecendo, o mito tá de volta, as vitórias estão de volta. Chega a ser estranho essa conexão que tem Rogério Ceni e Fortaleza, né? O que é bom pra gente. E vamos falar mais sobre isso no programa. Então vamos logo começar o programa falando disso. Vamos dividir por partes, né? Primeira volta do Rogério. Na opinião de vocês, já deixou claro, mas quero que vocês pudessem falar um pouquinho mais. O que vocês acham da volta do Rogério? Qual a expectativa de vocês? Deixando claro que o contrato dele vai só até o final deste ano. Na verdade, ele nunca deveria ter saído daqui, né? Essa é que é a verdade. Então, ele meio que voltou. Aliás, na coletiva de pós-jogo dele, Fortaleza e Botafogo, ele até falou que o único clube que ele poderia voltar assim, a defender ainda nesse ano era o Fortaleza. E reconheceu que não era para ele ter saído, né? Fortaleza e Rogério Ceni é uma coisa, um casamento, um namoro que deu certo. Ninguém esperava que fosse dar certo, né? Pelas circunstâncias que deu no início. Todo tempo mudando o time no ano passado. A perca do estadual. Mas coroamos o nosso centenário com o título inédito. E, claro, aliás, 2 títulos inéditos, né? Que era a Série B e a Copa do Nordeste. E já nesse ano, aquela expectativa dele ficar, de não ficar, e acabou ficando. Aí quando foi no meio do ano, ele saiu, metade do meio do ano, aliás, meio do ano por ali, entre agosto, ele saiu, mas era aquela coisa, né? Ele dizia uma coisa e fez outra, mas, enfim, ele mesmo reconheceu o erro dele e voltou com tudo. E claro, né, com os jogadores que respeitam ele, jogadores que jogam mesmo por ele, a gente pode dizer assim, e com a vitória maravilhosa. Fortaleza e Rogério Ceni como eu disse, a sintonia perfeita. Como a Mirella disse, não é para ele ter saído. Hoje ele sabe disso, eu tenho certeza, porque na coletiva ele mesmo disse que deveria ter ficado aqui, que ir para o Cruzeiro pode ter custado muito para a carreira dele. E a gente realmente não sabe disso ainda, porque só saberemos no futuro, né? Pode ter manchado, sim, porque ele vai ficar conhecido como um treinador que não sabe gerir um time, entre aspas, grande, né? Então, eu espero que essa volta do Rogério Ceni dê certo, e acho que vai dar, porque o cara respira trabalho, o time foi montado para ele, pro estilo dele. A gente teve a prova, Fortaleza e Botafogo, como o time já mudou,
E a vontade dos caras também, dá pra ver que eles correm por ele. Mesmo ele dizendo que eles correm pela família, não sei o que. Também, mas dá pra ver que os caras compram a ideia dele. E quando é um conjunto de fatores. E quando a ideia é comprada, tudo começa a dar certo. Vocês falaram em 2 pontos, eu acho que, ao meu ver, muito importante. A saída dele, o reconhecimento do erro, porque assim, é muito fácil sempre apontar o erro do outro. Não sei se vocês concordam comigo nisso. O fulano errou, o ciclano errou, mas quando você erra, poucas pessoas têm a humildade de saber e de reconhecer que errei. Até porque a vida é assim, né? Você vai aprendendo com seus erros. A Karine falou algo que eu fico meio assim, ele pode ficar com aquele estigma de não saber treinar um time grande, né? Porque ele não foi bem no São Paulo, mas no São Paulo ele foi boicotado. E no Cruzeiro a gente já viu que o problema não é treinador. O Mano foi pro Palmeiras, o Palmeiras voltou a ganhar, embalou aí 6 vitórias seguidas e um empate, né? O Abel chegou no Cruzeiro e já perdeu. Então, assim, você vê que o problema não é treinador, o problema do Cruzeiro é bem maior do que isso. Já perdeu e a torcida também invadiu lá, né? O centro de treinamento deles. Isso. Então ele meio que já chegou pressionado lá, perdendo, mas ainda mais pressionado, né? Ainda mais com a declaração que ele deu no jogo que ele perdeu, no primeiro jogo contra o Goiás, se eu não me engano. Goiás. Aquela declaração que ele deu ao técnico do Goiás, né? Falando, os jogadores não respeitam mais os treinadores, né? Então é aquela coisa, ele foi porque, enfim, era uma vaga de trabalho, né? Mas pela forma como ele falou, não caiu bem, né? Pois é, não caiu bem. Ele foi para um time que os caras não respeitam o treinador. Outra coisa que eu gostei muito, que vocês falaram, e eu acho que concordou comigo com o que eu falei no pós-jogo, é uma outra atmosfera com o Rogério, é incrível. A torcida cantou, incentivou, empurrou, os caras erravam, continuavam cantando, os jogadores saindo e os caras incentivando. O time entrou com vontade. Às vezes a gente descia ali com o Zé Ricardo, você viu os caras abatidos, Não é falando da pessoa em si, é da maneira de trabalhar que ele pode rever. Vamos entrar dentro do jogo em si, falar do próprio jogo, Fortaleza e Botafogo, rapidamente. O programa tá repleto de informações, de opiniões. O que vocês acharam do jogo? Fortaleza e Botafogo, nessa última segunda-feira. Rapaz, assim, eu gostei muito particularmente do jogo. Pra mim, foi outro time. Nem parece que foi o time das 7 rodadas com o Zé Ricardo. O nosso time foi feito realmente para jogar para frente, para jogar pro ataque. 1-0 para mim ficou pouco. Devia ter mais. Era para ter mais, né? Muita bola na trave. Gatito fez umas defesas boas também. Mas o melhor de tudo... gol anulado, que pra mim, como diz o do trem-bala, foi anulado pela bunda dele. A bunda dele estava à frente, porque o resto não estava. Mas falando mais do jogo, uma coisa que eu reparei muito e que eu estava com saudades era o Rogério no banco. Ele não para quieto, ele joga junto. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta. E é muito complicado quando você está acostumado com um treinador que joga junto com você, que vai lhe dizendo o que fazer, que briga, que xinga, que... Enfim, que faça parte do time. Que joga junto. Que fica calado, observando e andando para um lado e para o outro. Então eu sentia falta daquilo ali do Rogério, da energia dele sair morto de suado. Parece que ele tomou 3 banhos de suor quando ele sai ali do campo. Parece que ele estava jogando mesmo. E a vontade dos jogadores é outra. Ele sabe exatamente o que tirar de cada jogador. André Luiz entrou muito bem. Com o Zé Ricardo, o André Luiz já não jogou bem, porque talvez ele estivesse fora de posição, a gente não sabe. Mas dá pra ver que a vontade é outra. Que os caras gostaram e quiseram ele aqui, tanto que ele disse na coletiva que muitos ligaram, muitos mandaram mensagem. E eu, isso é bom, né? Com a volta do Rogério, eu espero que a gente consiga
passar essa Série A sem susto, se Deus quiser. Pois como a Karine falou, né? Aliás, vocês falaram, a atmosfera é outra, totalmente diferente com o Rogério Ceni. É a torcida chegando junto, é os jogadores jogando com raça, com determinação. Eu percebi ali, passaram o primeiro tempo ali todinho pressionando ali a saída de bola do goleiro do Botafogo. Ainda no segundo tempo, eles ali pressionando a saída de bola. O Juninho saindo totalmente cansado no final do jogo para poder dar entrevista. Então é aquela coisa, os caras deixam mesmo o sangue e o suor lá dentro de campo quando é com o Rogério Ceni, coisa que a gente não via com o Zé Ricardo. Falando mais sobre o jogo, né? A gente viu que totalmente diferente a postura do time com o Rogério Ceni e com o Zé Ricardo. Até na hora das substituições é notório a diferença. Poxa, a gente ali ganhando ou empatando 1-0 ali, o Rogério Ceni tirava um atacante e colocava outro para colocar gás, diferente do Zé Ricardo, que a gente via que a gente ganhando o quê? De 1-0, ou então empatando, até mesmo perdendo, ele meio que colocava mais um volante, tirava um atacante e colocava um volante, ou então tirava o meio e colocava um volante, ali meio que engessando mais ali o nosso meio de campo. Outra coisa importante é a volta do Felipe no meio de campo ali. A gente vê que com o Rogério Ceni ele é totalmente diferente. O primeiro tempo eu nem falo tanto não, que ele fez alguns erros. Mas o segundo tempo do Felipe foi totalmente diferente daquele que a gente via com o Zé Ricardo. Ele jogou muito bem mesmo, fazendo passes longos, abrindo mais as jogadas ali na lateral. Então é uma diferença enorme, gritante entre o Rogério Ceni e o Zé Ricardo. Até no jogo mesmo. E pra você ver um negócio, né? Sem falar das nossas laterais, né? Sim. O Carlinhos, meu Deus, que partida do Carlinhos. O Tinga jogaram muito. O Tinga jogou muito. Pra mim, o Tinga demais. Você entra no 4-2-4, né? Como o Rogério entrou. E você compara o 4-2-4 do Zé Ricardo. O 4-2-4 do Zé Ricardo contra o Palmeiras, o time jogava acuado, com 4 atacantes. O 4-2-4 do Fortaleza contra o Botafogo, o Fortaleza amassou o Botafogo o jogo todo. O Boeck fez uma defesa difícil e pronto, acabou. O Fortaleza amassou o Botafogo no jogo. Eu não sei se teve, mas se tiver, vocês podem me corrigir. Eu acho que não teve. Qual foi o ponto negativo do jogo e qual foi o jogador de destaque ou outro ponto positivo, já que já fala de Tinga, Carlinhos, Felipe, teve mais alguém? Destaque, assim. Pois é, o time todo jogou bem. Foi um coletivo. Quem entrou, jogou. Até o Marlon jogou bem. Que entrou. Verdade. Então, podemos dizer que foi a melhor parte do Fortaleza na Série A? Não, aí eu já não acho. Foi uma das melhores. Foi uma das melhores. Fica ali entre o top 5, por exemplo. Agora, um ponto negativo foi o Wellington Paulista. Eu não gostei muito dele. Perdeu muito gol, perdeu as oportunidades que teve, que a gente criou muito mesmo, diferente já com o time, com o Zé Ricardo, meio que fazendo já essa comparação. Então, não gostei muito. Infelizmente, é por causa mesmo das oportunidades que tiveram e ele não aproveitou. Outra coisa muito diferente, o Fortaleza criou muito. Fortaleza não estava criando. Fortaleza parecia aquelas baratas tontas, né? Rodava... E sem meia, viu? Sem meia. Exatamente. E olha que com o Zé Ricardo ele usava meia, né? Ele usou tanto o Vasquez como o Matheus Vargas e não deu certo. Tentou o Oswaldo também. Eu coloco essa partida como a melhor, ou a do Bahia. A do Bahia foi uma partida muito boa taticamente. A gente dominou o Bahia e soube jogar.
essa me ressaltou os olhos porque a gente criou muito, gente. A gente, assim, aquele jogo, se fosse as oportunidades tivessem entrado, um 5x0 era pouco. E não é desmerecendo o Botafogo, não. O Fortaleza gastou a bola naquele jogo. Se a gente jogar daquela maneira contra qualquer um que vier aqui, e é que a gente ainda vai receber um Flamengo, vai ser um jogo que eles vão sentir. Rapaz, na verdade, uma coisa que eu até fresquei no Twitter é que Fortaleza do Rogério Ceni se iniciou, graças a Deus. É uma diferença que eu acho que só a gente que acompanha mesmo consegue ver. Dos bastidores até o campo. Com então, certeza. É um time que hoje, se chegarem pra mim e perguntarem hoje, Carine, você acha que dá pra gente beliscar uma vaguinha na Sula? Hoje, dá. Pra mim dá. Eu sempre disse isso. Que com o Rogério Ceni, eu sempre disse isso, que com o Rogério Ceni, o Fortaleza beliscava sim uma vaga na Sul-Americana. Agora, com a saída dele, com a vinda do Zé Ricardo, eu já fiquei assim meio receosa. Mas aí com a volta dele, eu creio que dá pra gente poder beliscar sim. Mesmo com 7 jogos sem vencer, eu acredito sim que dê pra gente pegar uma vaga na Sul-Americana, porque tá todo mundo muito colado. 2, 3 vitórias seguidas, você vai com um pilotão que vai brigar até por Libertadores. Lógico que eu não tô dizendo que a gente vai brigar por Libertadores, vamos ser conscientes. Mas tem muito time coladinho. Goiás com 30, Atlético Mineiro tá com 30 ou 31, porque teve jogo no meio da semana. Tem o Vasco que tá com a mesma quantidade de pontos do que a gente. Não, perdão, o Vasco passou a gente. Passou. Quem mais? Tem o Atlético Paranaense que não vai para a Sul-Americana, então quer dizer, tá na nossa frente já de uma vaga a mais. Então, assim, dá para se jogar uma Sul-Americana e ser uma grande conquista, ao meu ver. Eu ainda acho, fazendo essa comparação, Zé Ricardo e Rogério Ceni, é uma coisa inevitável a gente a gente comparar, aliás, no jogo Fortaleza Internacional e Fortaleza Fluminense. Na minha opinião, eu teria certeza que se fosse o Rogério Ceni, a gente teria ganhado, tanto nessas duas partidas. 2. Porque dava para ter ganhado. 3. Ele tinha botado todo pra cima. Sim, teria. Gente, é sério, eu não consigo deixar de lado essas duas partidas, porque eram partidas que dava pra gente ter ganhado, tá entendendo? Totais condições de ganhar. Totais. Contra o Fluminense, é o que eu tô dizendo, a gente reviveu o Fluminense. Não era pra ter acontecido. Estaremos com 31 pontos, assim, numa situação maravilhosa no campeonato. Maravilhosa. Eu sempre achei que se fosse ali o Rogério Ceni, a gente teria ganhado essas duas partidas. Voltando só um pouco assim para a partida, o Lucas, tu falou a respeito das finalizações, né? O Fortaleza, ao todo, ainda teve menos posse de bola do que o Botafogo, mas mais por causa ali do finalzinho do jogo, que o Botafogo ficou mais com a bola ali. Mas em termos de finalizações, o Fortaleza teve 16 finalizações contra apenas 6 do Botafogo. Ou seja, a gente massacrou o Botafogo em termos de finalizações. Se a bola tivesse entrado... se a bola tivesse entrado... Vamos mudar rapidinho de assunto e falar um pouco da semana e de um acontecimento que era esperado, vou colocar assim. A semana a gente, infelizmente, não tem como acompanhar muito, porque o Rogério gosta de treinar fechado e tal. Mas o que vocês acham que ele está preparando para essa próxima partida? E falem também da saída do Natan. Natan não faz mais parte do elenco do Tricolor. Vai fazer falta ou não vai? Eu já vou dizendo que não vai. Mas arrochem aí vocês. Eu só quero agradecer a Deus, meu filho, pela semana maravilhosa. E essa notícia fecha a semana maravilhosamente. Natan fora, eu acho que é tudo que a gente sempre pediu, né? Não sei o que houve, deve ter acontecido alguma coisa, eu não sei se ele vai se transferir para algum time de Série B. Pronto, informações que eu fui atrás de saber, ele tem uma proposta muito interessante do Coritiba. Até onde esse programa foi gravado, não tinha fechado com nenhum time. Desse jeito, meu amigo, não.
Rapaz, não tem coragem, né? Mas, enfim, é a vida deles, né? Eles que contratam lá, o dinheiro deles, tá bom. Menos Tá pra ótimo. Folha de Fortaleza, tá ótimo. Não ia jogar mesmo. Exatamente. Com a chegada do Paulão, então, E a gente volta até 4 zagueiros no elenco, né? O mesmo número que nós tivemos na Série B. Que essa vai ser uma semana livre, né? Que nas próximas vamos ter jogo quarta, sábado, domingo, quinta, vai ser direto. pois é, mas essa Sim, semana Lucas, tu só é falou livre do- por causa da Libertadores, né? Mas, enfim. Isso. Então, é por isso que eu tô... dos quatro zagueiros, mas Sim. hoje pra mim é o suficiente porque a gente já encontrou a nossa dupla titular. Então, os outros vão ser realmente para suprir. Eu gosto do Adalberto, não conheço o Paulão, mas pra mim deve ser melhor que o Natan. Então, eu tô satisfeita com os 4 zagueiros. O Paulão, eu só vi ele jogando bem mesmo, foi lá no Internacional. Foi, assim, o único time que eu vi que ele tava jogando bem. Pois é, mas ficar calado pra não desmotivar o torcedor. Mas quem conhece o Paulão sabe que ele é menos ruim do que o Natan. Pelo menos também isso, né? Eu também de quem não vai entrar no time não, mas enfim. Assim, titular nenhum deles vão ser, nem Adalberto, nem ele. Porque uma coisa que a gente já vem falando nos podcasts anteriores é que a nossa dupla de zaga está se encontrando. E eu fico feliz com isso, mas nosso sistema defensivo também, que vale lembrar que é mais um jogo sem tomar gol. E isso é muito bom para um time que vinha tomando gol todo jogo. Todo jogo que não tomar gol, para mim, é algo a se comemorar. A questão da semana que eu quis comentar com vocês é porque a última semana, primeira e última desse mês, né, que o Rogério vai ter livre para trabalhar o elenco e fazer alguma modificação. Vocês acreditam que ele irá fazer isso ou não? Eu creio que a única modificação dele talvez vá ser no Romarinho, né? Porque saiu machucado ainda no primeiro tempo. Mas, tirando isso, com o time que jogou bem, não, acho que não. Acho que ele vai com o mesmo time. Na E aí, verdade, eu acho que o Rogério, a saída dele foi muito benéfica em vários pontos, sabe? E um desses pontos é ele ver que não dá para jogar sempre com o mesmo esquema. E ele mesmo disse na coletiva. Na coletiva, que ele tentou variar no Cruzeiro de acordo com o adversário que ele tinha. Exatamente. Você foi num ponto crucial e lembrou algo que eu tinha percebido já. Perfeito. Continuando essa questão do Fortaleza em si, a gente vai jogar com o São Paulo agora. Eu já vejo uma vantagem nisso, porque o São Paulo não tá jogando bem em casa. Já levou outra vantagem, que o jogo vai ser no Pacaembu. E aí, meninas? Onde a gente pode passar o perigo nessa partida e onde a gente pode tirar ponto ou pontos, né? Vim com alguma coisa lá de São Paulo pra cá. Eu tava até comentando nesses dias, né? O São Paulo, ele é muito ofensivo, né? Os laterais dele sobem demais, que talvez que seja, né, que vá para jogo contra o Fortaleza, o Juan Fran e o Reinaldo, né? Então eles são aqueles laterais que sobem demais. Então a gente pode usar isso, e foi como foi usado na derrota deles contra o CSA, que é explorando ali o contra-ataque pelas laterais. O CSA foi empate. O São Paulo empatou ainda. Ele perdeu pro Goiás em casa. Mas o CSA foi isso aí mesmo. Foi um contra-ataque em velocidade que lançou nas costas do... no jogo era o Igor Vinícius, na direita. E naquele jogo o Daniel Alves estava de lateral. Então, e talvez ele vá ser meia, né, nesse jogo contra o Fortaleza. Então é aquela coisa. Tem que ficar ligado. Tem que ter muito cuidado ali na lateral ali do Reinaldo, que eu acho que vai ser o ponto diferencial do São Paulo. Que ele sobe demais, ele ataca demais e aparece como um elemento surpresa. Concordo, diferente do São Paulo que está num nível um pouquinho acima, ele e o Bruno Alves. Exatamente. Diferente ali da lateral do Juan Fran, né? Que ele não sobe tanto, mas também
Aliás, ele sobe até ali a intermediária ali do campo, mas também é um perigo, mas também não leva tanto assim, né? Dá pra gente poder aproveitar. O Reinaldo é agudo, o Reinaldo é como se fosse um ala. O Juan Franco é lateral de origem mesmo. Ele só vai na boa. Também. Aí outro para ter cuidado também é o Antony também. Então a gente tem que entrar muito focado e ligado. O São Paulo tem jogadores que dá para diferenciar naquela hora de finalizar, né? Então é ficar ligado mesmo, é aproveitar as chances que o Fortaleza cria e usando o contra-ataque a nossa velocidade, que eu tenho certeza que o Rogério Ceni vai propor isso no jogo. Diferente do Zé Ricardo, que não... Enfim, vocês já sabem. E aí, Karine? Vocês falando assim sobre o São Paulo ir pra cima, lembrando que o técnico do São Paulo hoje é o Fernando Diniz, então ele gosta mesmo dessa posse de bola, de ir pra cima, é o jogo dele. Goleiro linha. Todo time tem um defeito. Desses treinadores ofensivos, Ceni, Fernando Diniz, Sampaoli, com a posse de bola e atacando constantemente, a defesa fica muito exposta. Então a gente pode ganhar esse jogo à base da velocidade, como todos os outros jogos do Brasileirão. Se a gente souber explorar os nossos dois lados, que são muito rápidos, e quem tá no banco também é muito rápido, então eu acho que dá pra gente ganhar esse jogo, mas pra mim o empate já é um bom resultado, até porque é o São Paulo em São Paulo, né? Eu vou dizer, o ponto perigoso no meu modo de ver do São Paulo, fora o Reinaldo na esquerda, é o cara que decidiu o jogo aqui no Castelão. É o Hernandes. O Hernandes tá num dia que ele consiga jogar, a bola tem qualidade, tem chute fora da área, então essa é uma preocupação que eu tenho. Mas em contrapartida, eu vou pegar os últimos jogos do São Paulo que eu assisti, CSA, Goiás, Flamengo, para o Botafogo foi um jogo de manhã. O São Paulo é um time lento. Mesmo com o Antony, com o Reinaldo, o São Paulo é um time lento. Com o Hernandes, com o Daniel Alves, com o Luan, que é um volante da base que fica ali rodando a bola, o próprio Juan Fran. Então o São Paulo é um time lento que vai deixar lacunas para o Fortaleza jogar. E eu digo que é como vocês falaram, usar a velocidade, mas usar com inteligência. Porque, por exemplo, o Reinaldo sai muito. O Juan Fran já não sai tanto. O Juan Fran marca muito melhor do que o Reinaldo. Então a gente pode buscar jogar nas costas do Reinaldo. Entre o Reinaldo e o Luan. Que é onde provavelmente vai ter mais espaço para o Fortaleza jogar. Aproveitando essa semana de Ceni, né? Vamos dizer, se vocês fossem o Rogério Ceni tivesse uma semana para trabalhar, ia ter essa preparação. Qual seria o 11 de vocês para essa partida contra o São Paulo no Pacaembu? Boeck, Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos. Meu meio seria Juninho, Felipe e Mariano Vasquez. Eu daria uma chance a ele. E o ataque, André Luiz, Wellington Paulista e Edinho. Trocando depois por Oswaldo e Felipe Pires. Bom. E você? O meu seria o Boeck, Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos. No meio de campo ali seria Juninho, Felipe e colocaria o Vargas, Matheus Vargas, Edinho, Oswaldo e o Wellington Paulista. Esses seriam meus titulares. As duas no 4-3-3, né? Pois é, então agora só de mal vou com o meu treinador, vou defender meu treinador, viu? Vocês ficam cobrando aí depois tá aí, ó, vão no 4-3-3, tá vendo? Eu só de olho. Eu vou Mas com o meu eu treinador. senti muita saudade do 4-2-4, viu? Quando saiu né? a escalação do jogo passado, chega meu coração, fez, oh meu Deus, muito obrigado. Eu tô vendo, viu? Tô vendo. Depois eu quero ver vocês cornetar o narigudo. Opa, ele saiu. Boeck, Saiu não, deixa ele aqui, pelo amor de Deus. Boeck, Tinga, Quinteiro, Jackson, Carlinhos, Felipe, Juninho, Edinho e Oswaldo, Felipe Pires e Wellington Paulista. Jogaria mesmo na velocidade, para explorar a velocidade e os espaços que o São Paulo poderá deixar.
Como eu falei, eu acredito no meu campo do São Paulo um time lento. E se a gente conseguir imprimir nossa velocidade, pode ser que é um jogo. E claro, sempre marcar o Daniel Alves, que é o jogador mais perigoso, né? Se der chance pra ele, já sabe o que vai acontecer. Se eu te disser uma coisa, Karine, Daniel Alves só jogou contra o Ceará. As partidas que eu vi do São Paulo, São Paulo... Eu não achei essas coisas todas também, não. Mas eu só não tô que dizendo assim, que ele tá jogando muito. Eu tô dizendo que ele é perigoso. Se dá chance pra ele, ele vai fazer gol. Sim, exatamente. A gente, na marcação da gente, a gente marca por zona, né? Então é o quê? Na minha opinião, a gente tem que marcar 2 ali, que é o Hernanes e o Daniel Alves, que são, que na minha visão, são os criadores ali do meio de campo do São Paulo. Mas eu acho que a gente deveria dar mais uma olhada ainda mais pro Hernanes do que pro Daniel Alves. Eu, sem dúvida. Eu me preocuparia 1 milhão de vezes a mais com o Hernanes do que com o Daniel, porque o Hernanes é um cara que joga pra frente. E ele é ambidestro. O Daniel Alves, rapaz, eu acho o Daniel Alves pra passear, viu? Porque eu vi uma partida contra o Goiás, foi contra o Goiás ou foi contra o SSA, agora não lembro, eu vi uns 4 jogos de São Paulo seguidos. Era só tocando pra trás. Caranguejo. Não dava um passe de profundidade, não avançava, era pegar a bola, tocava pra trás. Então, espero que ele jogue assim contra a gente, que vai ajudar muito, viu? Exatamente. Tomara, né? Porque tem jogador que só inventa de jogar contra a gente. Espero que não seja ele nesse dia. Eu quero saber de vocês as considerações finais desse programa. Obrigado novamente. E aí, Mirella, suas considerações finais? Mais uma vez aqui, né, no nosso podcast. Feliz, muito feliz com a volta do Rogério Ceni. Queria muito que ele não tivesse saído aqui do Fortaleza. Até a gente brincou no podcast da saída dele, que eu fiquei perturbando as minhas amigas no grupo. Mas ainda bem que ele voltou. E confio muito nele, muito mesmo, que a gente possa reverter essa nossa situação. Vamos lá pra frente. Quero muito que vocês continuem ouvindo a gente, né? É muito importante pra gente ter o nosso feedback também. Então é isso. Espero que continuem ouvindo a gente e até mais. Valeu. E aí, Karine, você pode falar? Ai, gente, eu tô muito feliz essa semana. Fico muito feliz como as coisas podem mudar em uma semana. Semana passada a gente tava muito preocupado, meu Deus, vamos pra zona. Nada tá dando certo. E essa semana já tá tudo mais tranquilo. Natan saindo. Levamos de 4 do Atlético Paranaense. A gente já pensou que fosse o fim do mundo. Exatamente. Foi um jogo horrível, um jogo pra se esquecer. Mas eu acho que foi a derrota mais feliz desse ano para a torcida do Fortaleza, porque sem ela não teria Zé Ricardo saindo, nem Rogério Ceni chegando. É verdade. Então, essa semana foi muito boa. Espero que as outras semanas a gente esteja aqui animado do mesmo jeito. Lembrando que a gente está a 6 pontos do Z4. Se manter essa distância, não precisa ficar com muito mais, não ter esse, né? 6 pontos do Z4, se mantendo até o final, para mim tá bom. E é ganhar os confrontos diretos. Nas minhas contagens, a gente tem que ganhar 5, 6 jogos e a gente escapa da Série B de 2020. Espero que a gente consiga isso nos próximos jogos, que esse mês é um mês bem puxado, né? Tem 8 jogos, se eu não me engano, ou são 7. E vamos na Tricolor, vamos indo pro estádio, vamos manter nossa média de público, que é muito boa. E é isso. Até o próximo podcast. Valeu, Karine. Eu quero deixar um abraço para vocês muito grande. Eu quero pedir pro torcedor o feedback, que é muito importante. A gente tem esse feedback de vocês. Perguntem, vai lá no nosso Instagram, faz um áudiozinho, faz uma pergunta que a gente coloca aqui no programa, a gente debate a sua pergunta. Acredito no bom resultado lá em São Paulo, que a gente vá, que consiga um pontinho, tá bom demais. E novamente finalizar o programa falando de futebol feminino, que a diretoria invista, que vá atrás, que faça esforços para colocar o futebol feminino no olhar do torcedor do Fortaleza. Eu tenho certeza absoluta que a nação tricolor abraça essa causa.
Valeu, fui, até a próxima.